Olá, pessoal! Vamos a mais um vídeo do nosso canal? Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso conteúdo de metodologia científica, falar como nós realizamos busca nas bases de dados, ok? Ficou interessado? Então vem com a gente! Olá! Então hoje nós vamos falar sobre acesso à base de dados, como que nós, quando vamos realizar nossos trabalhos científicos, nós vamos fazer as nossas pesquisas, como que nós podemos fazer esse acesso a essas bases de dados, ok? Primeiro nós vamos definir o que é uma base de dados. Base de dados é um conjunto de dados interrelacionados, organizados de forma a permitir a recuperação da informação armazenada, ok? Então, lá eu armazeno várias informações, só que eles têm que ser organizados para que eu consiga, recuperar essa informação e eles precisam ter também uma relação, ok? O banco de dados, ele é o quê? Ele é um conjunto de bases de dados, ok? Identificação dos assuntos, ok? Então, quando eu quero fazer essa busca nessas bases de dados, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar descritores, tá? E o que são descritores? São palavras que representam o conteúdo temático ou o assunto do documento ou artigo, tá? Então, por exemplo, eu quero saber sobre o futebol brasileiro, tá? Então, aqui são duas palavras, são dois descritores, ok? E o que são qualificadores? Qualificadores são termos que determinam o aspecto e o tipo de abordagem do assunto. Por exemplo, eu quero falar sobre futebol brasileiro, eu quero fazer uma análise do futebol brasileiro, tá? Então, essa análise está qualificando esses meus descritores. Uma outra forma ou um outro artifício que eu posso utilizar também são limitadores, tá? Então, limitadores são palavras que especificam o assunto de acordo com um grupo etário, um gênero, uma característica, uma data. Por exemplo, eu quero saber sobre o futebol brasileiro em 1994, ok? Nosso ano do Tetra, né? Então, como que estava o futebol brasileiro nesta época, tá? Algumas dicas de pesquisa, tá? Então, antes de iniciar uma pesquisa em uma base de dados, é importante verificar se a palavra que se pretende utilizar é um descritor, tá? Ou seja, se a palavra refere-se ao tema ou ao assunto sobre o qual pretende se pesquisar. Isso é importante. Eu vou falar um pouquinho em outra aula como fazer essa busca, tá? Para bases de dados nacionais, utilize descritores em português. Para bases de dados internacionais, utilize descritores em inglês, tá? Isso é importante. Comece a pesquisa sempre com o mínimo de descritores. Se obtiver muitos resultados, adicione posteriormente outros descritores para refinar a sua pesquisa, para diminuir o seu funil. Prefira palavras que expressem os descritores no singular, tá? Então, não brasileiros, brasileiro, tá? Então, isso é só um exemplo, né? Somente adjetivos e substantivos são necessários. Não utilize preposições, conjunções, os artigos, por exemplo, o futebol brasileiro. Não há necessidade desse o, tá? Futebol do Brasil. Não, futebol brasileiro, tá? Substitua as palavras por sinônimos para obter outros resultados, tá? Então, se eu tenho uma palavra em que outros termos também são utilizados, os sinônimos são utilizados também na pesquisa, então eu posso utilizar para fazer essa busca, tá? Algumas bases de dados dispõem de índice de assuntos. Nesse caso, é interessante começar a consulta pelos descritores. Por exemplo, no índice de assunto aparece políticas educacionais, em vez de políticas em educação, tá? Então,
é importante observar isso, observar que um assunto ele pode estar descrito, né, de várias formas nesse índice de assuntos, tá bom? Determine os limites da pesquisa, tais como período cronológico, os idiomas, tipo de publicação, se é artigos, livros, teses, tipo de pesquisa, né, se é uma revisão sistemática, um artigo de revisão, né, pesquisa em humanos ou experimental. Posso determinar também a faixa etária, o gênero, feminino, masculino, né? Então, isso eu posso ir delimitando a minha pesquisa. E na busca nessas bases de dados, eu posso utilizar algumas ferramentas, tá? Por exemplo, parênteses, eu posso determinar uma hierarquia nessa busca, tá? As aspas, elas vão fazer busca de frases ou palavras exatamente daquele jeito, tá? Na BIREME, o uso de aspas vale apenas para descritores, tá? Isso é importante, então não adianta frases, ok? Truncagem de palavras, então como que eu posso fazer uma busca utilizando, né, truncagem? Eu vou explicar lá no final como que faz truncagem, tá? Pesquisa em campos específicos, eu quero saber especificamente sobre aquele autor, publicação especificamente sobre aquele autor, sobre aquela palavra tem que estar no título do trabalho, então isso eu posso também utilizar, tá? É uma outra ferramenta. Índices disponíveis, então eu já vejo o que já tem naquela base de dados através de seus índices. Tutoriais e guias de ajuda, muitos deles têm esses tutoriais, esses guias de ajuda, é importante. E também o uso de operadores booleanos, ou seja, você utilizar o AND, o OR, o NOT, que vão te auxiliar e delimitar, né, a tua pesquisa. Então, os operadores booleanos são palavras ou símbolos utilizados para combinar, restringir, ampliar ou excluir assuntos. Por exemplo, o operador AND, né, que é o E, ele tem a função de combinar. Por exemplo, engenharia genética and ética, tá? Ou eu posso utilizar o OR, que significa ou, quando eu quero ampliar. Nesse caso, eu vou utilizar engenharia genética or ética, ou seja, eu vou estar pesquisando tanto esse descritor quanto esse outro, tá? Nesse caso aqui, no primeiro, é quando eu tenho os dois, tá? E not é quando eu quero excluir, tá? Então, eu quero sobre engenharia genética, mas eu não quero sobre ética, tá? Então, por exemplo, quando eu uso o and, significa que eu só vou pesquisar o que tem os dois termos, tá? Quando eu utilizo o or, eu vou obter como resultado o que utiliza um termo só, o que utiliza o outro termo, tá? No caso aqui, engenharia genética, e nesse caso aqui só tem sobre ética. E também eu vou pegar os assuntos, né, os trabalhos, né, o conteúdo que tiver sobre os dois escritores, tá? E quando eu utilizo not, o que eu vou ter? Engenharia genética, mas eu não quero nada que fale sobre ética. Então, eu vou excluir os que falam somente sobre ética e também o conteúdo que fala sobre engenharia genética e ética, tá? Então, essa interseção eu também estou excluindo. Eu vou pegar somente o que fala sobre engenharia genética. Por exemplo, quando eu utilizo o AND, né, que é a interseção, então vai relacionar todos os temas da busca, né? E o que vai me dar como resultado? Por exemplo, câncer e mama. Só vai me dar o resultado no que estiver falando sobre câncer e sobre mama. Qualquer outro tipo de câncer e qualquer outro assunto relacionado à mama que não seja relacionado a câncer, não vai estar no resultado. Quando eu utilizo o OR, né, que é o ou, é a união, então é a soma disso tudo. Então, eu vou ter os que falam só sobre câncer, eu vou ter só o que falam sobre mama e vou ter também os trabalhos que falam sobre câncer e sobre mama, tá? Quando eu utilizo not, tenho câncer, not mama, ou seja, eu quero tudo sobre câncer, mas eu não quero que fale sobre mama, tá? Então, eu vou ter aqui, vai estar excluindo desses resultados o que fala só sobre mama e o que fala sobre os dois, ok? Informações importantes sobre os operadores booleanos, tá? A ordem dos termos, das palavras na pesquisa com o operador OR ou AND não altera o resultado. Por exemplo,
eclâmpsia or pré-eclâmpsia. É igual a pré-eclâmpsia or eclâmpsia, tá? A mesma coisa no and. Essa ordem não vai alterar, ok? A ordem dos termos, né, na pesquisa com o operador not altera o resultado. Quando eu quero eclâmpsia, mas eu não quero hipertensão, é diferente de quando eu quero hipertensão, é diferente. E não quero eclâmpsia, tá? Aqui eu só quero eclâmpsia, aqui eu só quero hipertensão, tá bom? O uso de mais de um operador na mesma estratégia de busca necessita de parênteses para expressar a hierarquia. Lembra que eu falei que parênteses expressa a hierarquia? O uso de mais de um operador em uma mesma expressão de pesquisa pode ter resultado alterado de acordo com a ordem das palavras, os termos e o uso de parênteses, tá? Então, por exemplo, hipertensão and eclâmpsia or pré-eclâmpsia, tá? Então, o que vão ser buscados aqui? O que serão buscados? Serão buscados documentos que contenham a palavra hipertensão e a palavra eclâmpsia, tá? Mais com I mesmo, os documentos que contenham a palavra pré-eclâmpsia, sem necessariamente associar com a palavra hipertensão, tá? Então, vai ter sobre hipertensão, vai ter sobre eclâmpsia e vai ter sobre eclâmpsia e pré-eclâmpsia, mas não que esteja relacionado com a hipertensão, ok? Então, isso é importante. Aqui eu tenho, né, somente o que é a interseção, mas aqui eu tenho esse ou esse, mas que não tem nenhuma relação com isso, tá? Não necessariamente, tá? Nesse caso aqui, se eu coloco o parênteses, o que vai fazer? Vai buscar primeiramente, né, a soma desses documentos de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, tá? E depois que fez essa busca, aí sim vai fazer a relação com a hipertensão, tá? Aí vem só o que é, né, em comum, né, desse resultado que tem a ver com a hipertensão, tá? O uso de aspas. O uso de aspas considera as palavras como sendo uma frase. Por exemplo, engenharia genética. Mostrará somente os arquivos que contêm exatamente essa frase, engenharia genética. Tá? Qualquer outra, engenharias genéticas, já não vai falar mais. Não vai apresentar esse resultado, tá bom? O uso do sinal de mais. O que acontece? Busca os documentos que tenham obrigatoriamente todas as palavras precedidas do sinal mais, tá? Então, eu vou buscar obrigatoriamente ética e obrigatoriamente a frase engenharia genética, tá bom? Agora, quando eu utilizo o sinal de menos, o que eu vou ter? Busca os documentos que não contenham palavra ou frase. Por exemplo, eu quero conteúdo que tenha, né, exatamente engenharia genética, mas eu não quero que contenha a palavra ética, tá? Nesses documentos, ok? E o uso, né, de asterisco, né, ou cifrão, que nós chamamos de truncamento. Busca todos os documentos que contenham a parte inicial da palavra até o asterisco com qualquer terminação. Por exemplo, produ e asterisco. Vai me dar como resultado, né, vai recuperar todos os arquivos que contém. Produção, porque tem o produ, né? Produtivo, produto, produtos, produtividade, tá? A mesma coisa, homeopatia e o cifrão vai recuperar homeopatia, homeopático, homeopata, tudo que tiver essa parte inicial vai fazer a busca, ok? Isso também é muito utilizado quando, né, eu tenho uma parte da palavra que é utilizada, mas várias outras terminações, e aí a gente pode, né, utilizar também essa ferramenta, ok? Gostou da nossa aula? Então, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais um pouquinho sobre acesso à base de dados, tá bem? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.